Agora eu vou te dar uma biblada. 1 Samuel 18. A alma de Davi se uniu a de Jonatas. De ninguém mais, ninguém menos que Davi, o grande Davi. Fez uma aliança com Jonatas. Sabe o que significa aliança na Bíblia, né? Ou casamento, uma união profunda. Já que eles não podiam se casar civilmente como hoje, eles se uniram no amor. Davi amava Jonatas. Tá aí, 1 Samuel 18, tá? Ele tinha coragem, diferente de vocês que ficam no armário. Por isso que vocês são assim frustrados e querem tirar. Sei não, hein? Acho que esse padre aí tá meio fake. Porque 1 Samuel capítulo 18 fala sobre um exemplo de amizade verdadeira entre eles dois, sobre lealdade e a submissão que ambos tinham para a vontade de Deus, o plano que Deus tinha para Israel. Por isso que Jonatas abriu mão do seu próprio futuro como filho de Saul, que era rei de Israel, para colocar em prioridade o plano que Deus tinha, demonstrando um caráter e uma fé muito profunda. Ou seja, essa aliança envolvia ele abrir mão de algo que era por direito seu, para que Davi viesse se tornar rei de Israel, que era o plano de Deus, e essa era a aliança. Vamos ver a passagem que Davi faz a comparação, ou melhor, comparando Jonatas como o amor de muitas mulheres. Está escrito em 2 Samuel capítulo 1, do versículo 26, que diz assim: Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Tu me eras muito querido. Maravilhoso era o teu amor, ultrapassando o amor de muitas mulheres. Precisamos fazer uma leitura coerente do texto para que isso não se torne pretexto para incluir algo que o texto não diz sobre os personagens. Quando alguém pega só uma palavra ali comparando com o amor de muitas mulheres, esquece que, bem no início do versículo, Davi diz a Jonatas: Angustiado estou por ti, meu irmão Jonatas. Respaldando aqui uma amizade que ele é comparado como um irmão. E as pessoas só vêm pegar o finalzinho do versículo ali, né? Então, assim, quando Davi faz essa comparação de Jonatas como o amor de muitas mulheres, é porque Davi está querendo dizer que ele é uma pessoa importante. E compara ele como um irmão e chama como um irmão. O problema é que a gente vive um contexto cultural hoje muito sexualizado, que até se um homem se abraçar ou beijar no rosto, como em algumas culturas, já vai querer dizer que a pessoa é homossexual porque fez isso. Então a exposição do texto sobre a história de Davi não relata nada que houve ali realmente de forma literal algum relacionamento homossexual entre eles. Pelo contrário, Davi era meio que mulherengo, né? Tinha relacionamento com muitas mulheres. E aí a gente precisa entender uma situação sobre a história de Davi. Davi casou com Mical. Mical era irmã de Jonatas, ambos filhos de Saul, rei de Israel. E Davi, ao mesmo tempo, também ele cometeu pecados sérios diante de Deus, pois demonstrando ali uma masculinidade ao ponto que ele fez Urias ir para uma guerra, sabendo que ele iria morrer porque ele queria ficar com Betseba, que era sua esposa. Então, se Davi fosse gay, ele não teria feito isso. Ele teria mandado Betseba para a guerra e teria ficado com Urias, se ele demonstrasse algum desejo homoafetivo, entendeu? Então, assim, alguém que não lê o texto e faz essa afirmação, sinceramente, vai passar vergonha. Porque Davi foi o segundo coração de Deus. Por quê? Porque ele cometeu pecados sérios e se arrependeu e clamou ao Senhor. Então, ainda que ele tivesse cometido o pecado na homossexualidade, ele teria se arrependido, mas o texto não fala nada sobre essa questão. Além que os pecados que ele cometeu foi o quê? Pecado de adultério, assassinato e mentira. E que isso trouxe duras consequências na vida dele e nos filhos dele por descendência. Então, assim, na história de Davi, literalmente, se você fizer uma leitura coerente das escrituras da história de Davi, não se encontra nada relacionado à homossexualidade com ele em relação a Jonatas, até porque Davi se compadeceu de Jonatas por causa da morte de seu pai, Saul, né? E assim, se tivesse havido algo entre eles, que relacionamento seria esse
de você ser casado com a irmã do cara e você pegar o irmão como se Deus, de alguma forma, apoiasse isso ou querendo apoiar isso nas Escrituras. Então isso é uma heresia. Meus irmãos, cuidado da onde vocês buscam informações, porque vocês podem estar sendo enganados de forma intencional por essas pessoas, e aí é que entra uma responsabilidade sua de buscar o conhecimento das Escrituras para que você não venha a ser enganado pelas pessoas ou por aqueles que já estão sendo enganados. Por isso que a palavra de Deus vai dizer, será que um cego pode conduzir outro cego? Ambos cairão numa cova. E a responsabilidade de ler as Escrituras está em nossas mãos. Que esse vídeo, de alguma forma, acorde a você a buscar mais a presença de Deus.